Boa noite a todos novamente. É uma alegria estarmos juntos nesse fim de dia, aonde falaremos sobre um tema tão importante. E para isso, eu tenho orgulho de apresentar a Flávia Silva, especialista em diversidade e inclusão. E hoje aprenderemos tanto com ela. Ao falar desse tema, é importante nós entendermos que o respeito, a capacidade de lidar com as diferenças, ela precisa ser trabalhada, desenvolvida pela escola. Por isso que esse trabalho do Colégio Santo Anjo, com esse tema tão importante, envolveu professores, famílias e alunos. E para isso, na sexta-feira, a Flávia veio de Salvador, ô terra bonita, hein, Flávia? Para estar com os nossos alunos falando sobre esse tema. E a recepção por parte dos alunos foi maravilhosa, nos deixando muito orgulhosos dessa abertura, dessa importância desse trabalho ser desenvolvido dentro do ambiente do Colégio Santo Anjo. E a nossa conversa hoje com a Flávia, ela acontecerá em 3 blocos. O primeiro bloco, nós teremos uma apresentação. No segundo bloco, uma história, do desenvolvimento da história. E no terceiro bloco, o tema racismo. Depois de a Flávia desenvolver esses 3 blocos, nós abriremos para a participação dos pais, dos familiares e dos convidados que nos acompanham. É importante dizer que ao final da apresentação, a Flávia, ela compartilhará com todos nós o seu contato, o que eu achei maravilhoso, porque essa disponibilidade com as famílias do Colégio Santo Anjo, ela é muito importante, realmente. Flávia, seja muito bem-vinda, que prazer ouvir você na noite de hoje. O prazer é todo meu, senhora. Estou feliz demais. Você sabe o quanto que eu adoro falar sobre esse tema, né? Por questões pessoais e óbvias, né? Um tema que para mim é caro e é um tema que eu adoro conversar. Então, quando você me convidou para bater esse papo, eu não pensei em 2 vezes em poder compartilhar com vocês aquilo que eu sei. Então, eu vou me apresentar, a senhora já falou um pouquinho, né? Ela falou de onde eu vim, acho que o meu sotaque ele já me entrega, graças a Deus, né? Então, eu sou de Salvador, na Bahia, a cidade mais negra do mundo fora da África, mas eu também não sou só isso, né? Então, eu costumo me definir como uma pessoa apaixonada por pessoas e educação, eu acredito fortemente no poder transformador do conhecimento, para a gente evoluir enquanto sociedade. A minha missão de vida é gerar conexão através do conhecimento compartilhado, é por isso que eu estou aqui, e o meu propósito é ser uma pessoa que faz a diferença. Falando rapidamente das minhas formações acadêmicas, eu tenho formação em gestão de RH, especialização em psicologia organizacional, pós-graduação em diversidade e inclusão, em educação digital e diversidade para as organizações. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, né? E aqui não é um monólogo onde só eu falo, é importante também que vocês façam essas interações e ao final possam fazer perguntas e aí a gente vai compartilhando. Então aqui a gente vai conversar sobre o racismo em si, qual que é o papel da escola, né? Como o Santo Anjo pode continuar com essas práticas, se tornando cada vez mais uma escola antirracista, também qual o papel da família nesse sentido, e aí a gente vai firmar um compromisso, né? Mas eu queria fazer uma enquete com quem está aqui comigo e muito rapidinho que vocês colocassem no chat. E aí, assim, aqui esse espaço é um espaço de segurança, onde a gente está trocando informações, trocando conhecimento, portanto, não existe julgamento. Aqui a gente está trocando experiências. E aí eu queria saber de vocês. Na opinião de vocês, muito sinceramente, vocês acham que o racismo existe? Sim, não ou você tem dúvidas sobre existe ou não? Coloquem, por favor, no chat. Quem acha que sim, escreve sim. Quem acha que não, escreve não. E quem acha que talvez exista algo
parecido? Escreve aí, por favor, para poder eu entender em que página nós estamos e conversarmos um pouquinho mais a respeito disso. Vamos ver como é que está aqui as interações no chat. Até agora, a maioria ela está dizendo que sim, que o racismo existe. Legal, bacana. Deixa eu ver se alguém mais vai participar. Poliana, Siona, Ana Paula, Eduardo, legal. Interessante a resposta de vocês, né? Pelo que eu pude mapear aqui do chat, 100% das pessoas disseram que o racismo existe. E por que que é importante a gente fazer esse mapeamento, né? Para eu entender esse cenário. A gente discute que qualquer tipo de preconceito, para ele ser combatido, a gente precisa reconhecer que ele existe e dar um nome a ele. Então, quando a gente nega a existência, não só do racismo, mas de qualquer outro tipo de preconceito, a gente não consegue combater aquilo que não tem nome. Então, se eu reconheço que o racismo existe, eu dou um nome a ele, fica mais fácil a gente pensar em políticas antirracistas, que é o que a gente vai discutir a partir de agora. E aí, eu trago aqui para vocês algumas personalidades, né? E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma pergunta, eu vou pedir que vocês respondam no chat. Acho que todo mundo conhece as pessoas que estão aqui. O primeiro é o Will Smith, a segunda é a Rihanna, a terceira é a Thaís Araújo. O quarto é o Vinícius Júnior, e foi muito, muito legal que eu fiz essa mesma dinâmica com as crianças, né, com os alunos, e quando aparecia a imagem do Vinícius Júnior, uma euforia, porque, né, eu entendi naquele momento que ele é o atual ídolo dessa geração. Então, todo mundo sabe quem são essas pessoas, ou pelo menos a maioria, né? Will Smith, a Rihanna, a Thaís Araújo, o Vinícius Júnior, a Ludmilla e, claro, eu. Preciso me apresentar aqui também como essa figura. E aí eu quero perguntar para vocês no chat, o que que vocês acham que essas pessoas têm em comum? Todas essas figuras que apareceram aqui, essas imagens que aparecem para vocês. O que vocês acham que elas têm em comum? Coloquem no chat, por favor. Vamos ver aqui o que o pessoal responde. O Will Smith, a Rihanna, a Thaís Araújo, o Vinícius Júnior, a Ludmilla e eu. Vamos ver. São referências? Ah, legal, Thiago. Acredito que todas já sofreram racismo. Boa, Rose. Vamos ver o que vem mais aí. Pessoas negras e famosas. Nossa, eu sou famosa e nem sabia. Adorei. Pessoas negras de sucesso, legal. Referências, bacana. Vamos descobrir o que essas pessoas têm em comum? Sim, todas elas foram vítimas de racismo. E veja que a gente está falando de figuras ligadas à arte, de diferentes contextos, de diferentes países, de diferentes estágios de carreira, de diferentes idades, que são, sim, referências, mas que sofreram racismo. E aí, por que eu me coloquei aqui como uma dessas figuras? Porque eu quero contar uma história para vocês. Quando eu tinha 6 a 7 anos, né, aqui em Salvador, no condomínio que eu morava, eu gosto de contar essa história para que a gente discuta alguns pontos e nos leve à reflexão. Eu tinha 6 para 7 anos, né? E aqui, na minha infância, né, eu hoje tenho 38 anos e, portanto, isso tem mais de 30 anos, esse episódio. Quando eu tinha 6 para 7 anos, eu estava brincando no quiosque do condomínio que eu morava e éramos 3 crianças, 3 meninas, né? Uma de 6, eu de 7 e uma outra de 10. E a gente estava brincando, na época, com uma brincadeira que era muito comum, ainda é um pouco comum entre as crianças, né? Mas na minha época era muito mais, que era a brincadeira de elástico. E a brincadeira de elástico, para ela existir, para ela acontecer, ela precisa ter pelo menos 3 pessoas. Cada uma segurando em uma ponta e a pessoa que vai pular o elástico. E a regra do jogo é, a pessoa precisa pular com os 2 pés em cima do elástico. Se ela pula fora do elástico, ela dá lugar a outra pessoa. E assim a brincadeira ela vai acontecendo. Quem errar, dá lugar para outra. E assim a brincadeira ela segue. Pois bem, de acordo com a regra do jogo, se a criança... Eu estava segurando o elástico junto com a outra colega, a outra amiguinha de 6 anos, estávamos eu e ela segurando, e a de 10 estava pulando o elástico. Se a de 10 anos errasse,
era a minha vez. Ela teria que me dar o lugar. Mas então, assim, a gente seguiu a brincadeira, estava segurando o elástico, ela pulou, acertou, pulou, acertou, pulou, acertou, pulou, errou. Seria a minha vez. Só que tem um detalhe, ela não me deu a vez, ela não me deu o lugar. Ela continuou pulando, mesmo depois de ter errado. Num dado momento, eu me chateei, tirei o elástico e disse a ela, não quero mais brincar. É minha vez e você não quer me dar a vez. E aí, ela soltou algumas frases extremamente racistas. Ela disse para mim coisas do tipo: você é negra, você é uma escrava e tem que segurar o elástico para mim até a hora que eu quiser. Aí ela disse outra coisa assim: você já olhou ali que a gente estava brincando no quiosque, era céu aberto? Ela falou: olhe para a cor do asfalto, é igual a sua cor. A gente tem que pisar. Então, você vai segurar o elástico até a hora que eu quiser. E assim, eu fiquei em estado de choque. Uma criança de 7 anos, como é que uma criança elabora um episódio desse? Eu me lembro de eu morava no 3º andar, subi as escadas do prédio, cheguei em casa aos prantos, chorando. Contei para minha mãe o que tinha acontecido, mas eu não entendia aquilo. Na minha cabeça, como é que eu era impedida, tolhida, castrada de brincar pelo tom da minha pele? Aquilo era uma coisa na minha cabeça que não fazia sentido. E aí, o desfecho foi, minha mãe foi falar com a mãe da coleguinha e tudo ficou resolvido. Mas por que eu estou contando essa história? Eu, enquanto uma criança negra, descobri que eu era diferente pelo tom da minha pele aos 7 anos. E aí, a gente está falando de um contexto de crianças. Éramos 7, 6 e 10. E o que eu quero dizer com isso é que nós podemos reproduzir comportamentos preconceituosos, inclusive racistas, desde a infância. Veja que com 10 anos, ela certamente aprendeu esses comportamentos para que ela pudesse reproduzir. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como nós podemos desconstruir, ressignificar essa relação que a sociedade tem com o racismo. Isso é um papel de cada um de nós. E é um papel também que tem uma relação não só da família, mas também dos pais. E é por isso que essa webinar, ela tem um nome que eu acho muito simbólico, porque ela fala justamente desse ciclo, né? A importância que a escola e que a família tem nesse combate a qualquer tipo de preconceito, começando pelo racismo. Então, o que é o racismo? O racismo, ele é a crença de que existe um grupo racial superior ao outro. A partir dessa crença, isso leva à discriminação e ao preconceito. E comigo foi o que aconteceu, né? Certamente, uma criança de 6, 7 anos, ela tem que estar brincando, ela tem que estar descobrindo o mundo, ela tem que estar conhecendo, ela tem que estar estudando, ela tem que estar viajando. E eu fazia tudo isso. Essa menina que vocês estão vendo na foto sou eu, com 7 anos. Mas aqui eu já fui atravessada por um trauma racial. E esse trauma racial, ele me atravessou, que eu fiquei 20 anos para superar esse trauma. E isso, eu precisei de terapia, foram muitos anos de terapia para entender esse processo. E eu sempre falo que o preconceito, não só o racismo, mas o preconceito, ele adoece as pessoas. Mas é um tipo de doença que pode ser evitada. E ela pode ser evitada com ações antirracistas, que é o que a gente vai falar a partir de hoje. E aí, fiquem tranquilos que isso aqui não é uma aula de história, mas é impossível a gente falar do racismo sem a gente olhar para o contexto histórico. Se a gente pegar aqui o início dessa linha do tempo na Grécia Antiga, 20 antes de Cristo, se a gente perceber que o racismo ele já existia ali, não como uma diferença de raça no sentido de negros e brancos, mas no sentido de discriminação social e classista. Então, a origem do preconceito e a origem do racismo, ela é praticamente desde que a civilização existe. Então, se a gente olha para a ordem cronológica da coisa, a gente vai perceber que
da colonização, isso ficou muito forte no século XVI, quando alguns países europeus invadiram o continente africano, escravizaram as pessoas. A gente viu isso no século XX, com o Holocausto, com os movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, e a gente viu isso recentemente, 2020, com o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que aconteceu após aquela morte trágica do George Floyd por um policial americano, em que ele grita, né? Eu não consigo respirar. Ele já estava totalmente mobilizado e ainda assim ele foi agredido, foi brutalmente assassinado por um policial branco em 2020, em plena pandemia. A partir disso, surgiu-se diversos movimentos e protestos globais para que se discute, percebam que a partir de 2020 nós começamos a discutir de uma forma mais ativa a questão racial. Então, o que essa linha do tempo mostra? Que se o racismo e o preconceito ele existe há séculos, a gente não vai conseguir eliminar de uma hora para outra. É preciso a gente fazer esse processo de psicoeducação, de ressignificação. E, acima de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre isso. E aí, quando a gente fala de racismo, né, a gente pode entender o racismo, ele existe em diversos recortes. Você tem o racismo religioso, você tem o racismo recreativo, mas aqui a gente vai falar de 3 bases de racismo, que são os racismos mais comuns, se é que a gente pode dizer assim, que existem na sociedade. É aquele racismo individual, né, que é uma atitude preconceituosa para o indivíduo, né, para a pessoa. Hoje a gente tem o racismo estrutural, tem sido muito discutido, né? Mas o que é o racismo estrutural? É um sistema em que as políticas públicas, as práticas institucionais, as normas culturais, elas funcionam para perpetuar a desigualdade. E o que isso significa? Trazendo alguns dados para vocês aqui, só para vocês entenderem. As mulheres negras hoje são as que menos recebem a injeção do parto, por exemplo. Né? As mulheres negras, hoje, estatisticamente falando, isso são dados do Ministério da Saúde, as mulheres negras são as que mais fazem parto normal no Brasil, porque acredita-se nesse mito da mulher negra como uma mulher forte, da mulher negra como uma mulher que aguenta dor. Então, hoje, as mulheres negras são as que mais dão à luz no parto normal, e muitas vezes em condições não apropriadas. Né? Então, um outro dado interessante, as mulheres negras são as que menos têm empregos formais no Brasil. O número de empregos informais hoje no Brasil, ele é majoritariamente de mulheres negras. Hoje, o número de mulheres que são chefes de família, ou seja, que ela cria um filho sozinho, é maior entre as mulheres negras. Isso é fruto do racismo estrutural, em que as políticas públicas, as práticas institucionais, as normas culturais, elas existem para perpetuar a desigualdade. É aquela coisa, né? Somos pobres porque somos pretos. Então, isso é o racismo estrutural. E o que é o racismo institucional? Aí a gente está falando de institucional no sentido empresarial mesmo, né? São instituições, empresas que, de forma consciente ou inconsciente, elas perpetuam também essas desvantagens através da questão de raça e classe. Por exemplo, as mulheres e homens negros, mas as mulheres em especial, são as que menos são promovidas nas empresas. Isso é uma estatística recente. Isso saiu, inclusive, numa pesquisa desse ano. Então, hoje as mulheres negras representam 2% dos cargos de alta gerência nas empresas no Brasil. O que significa dizer que são mulheres que não conseguem alcançar altos postos de trabalho por conta do racismo institucional. E quando a gente fala de racismo, o que é importante a gente entender, né? Que existe uma terminologia chamada interseccionalidade, é um nome difícil, longo, né? E de difícil pronúncia. E o que é interseccionalidade? Para contextualizar, a interseccionalidade ela surge lá, tem mais ou menos uns 30 anos que essa terminologia existe. Ela existe através de uma pesquisa de uma socióloga americana chamada Kimberly Crenshaw, e que ela começa a pesquisar as diferenças entre mulheres de raças diferentes. Quais são os atravessamentos? O que são esses atravessamentos? As experiências que essas mulheres vivem e o quanto que essas experiências elas têm uma relação com a formação da própria identidade e uma relação com a sociedade.
Na prática, o que eu estou querendo dizer? As mulheres, os atravessamentos, as experiências que as mulheres negras elas passam, elas são diferentes das mulheres brancas. Existe algo em comum, que é o gênero. Ambas são mulheres. Mas existe algo que as tornam diferentes, que é a questão da raça. Então, as experiências que as mulheres negras elas passam, elas são diferentes das experiências das mulheres brancas, embora ambas sofram pelo machismo. Então, existe algo que as atravessam, que é a questão do gênero, o machismo, o sexismo, algo que atravessa mulheres brancas e mulheres negras. Mas existe algo que atravessa só as mulheres negras, que é a questão racial. Então, por exemplo, as mulheres negras são as que menos casam no Brasil, formalmente, porque ainda não se vê a mulher negra como bela para casar, por exemplo. Então, essa interação, esses fatores sociais que definem a identidade de uma pessoa, isso é interseccionalidade, porque isso impacta na relação que ela vai ter com a sociedade. E, inclusive, é uma relação que ela vai ter com ela mesma. Então, a gente precisa reconhecer e valorizar a diversidade das experiências, né? Então, por exemplo, a raça, ela não pode ser um fator que determine o futuro de uma pessoa, né? Então, assim, o fato de uma pessoa ser branca ou ser negra não deveria determinar o futuro. E o que eu quero dizer com isso? Né? Hoje tem uma pesquisa que mostra que pessoas negras levam até 9 gerações para conseguir conquistar o que a média de uma família branca recebe no Brasil. 9 gerações. Porque as pessoas negras elas não têm herança, elas não herdam nada, elas precisam começar de maneira geral do zero. Então, por que eu estou trazendo esses dados e essas referências para a gente discutir sobre isso? Porque muitas vezes é algo que não está dentro do imaginário de vocês, porque é algo que necessariamente, para a grande maioria de nós, de vocês que estão aqui na sala, é algo que não faz parte do dia a dia. Que vocês muitas vezes não pensam sobre isso porque não passam. Mas é importante a gente refletir, principalmente porque hoje é impossível a gente ser alheio à questão de diversidade. A gente vive diversidade o tempo inteiro. A diversidade está em tudo que a gente faz, em tudo que a gente respira. Então, quando a gente compreende, respeita e lida bem com as diferenças, a gente prospera enquanto sociedade. Faz sentido para vocês o que eu estou falando até aqui? Me digam aí no chat se faz sentido. Só para eu saber. Se faz sentido o que a gente está discutindo. Maravilha. Que bom. E aí, o que a gente vai conversar a partir de agora, partindo para o segundo bloco, é algo que a pesquisadora, filósofa, socióloga, ativista, professora e várias outras coisas que ela é, inclusive ela vem muito ao Brasil, a Angela Davis, ela gosta muito do Brasil, ela vem muito à Bahia e ela vem muito ao Brasil. A Angela Davis, ela tem uma frase clássica que é bem famosa, né? Ela diz assim: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o que é isso? Qual é a diferença entre você não ser racista e você ser antirracista? É isso que a gente vai discutir a partir de agora. O antirracismo, ele é aquela prática de identificar e desafiar os valores e a estrutura da sociedade. Então, por exemplo, se você presencia alguma pessoa negra sofrendo um crime, porque racismo ele hoje é crime, né? Você ser uma pessoa que se incomoda com isso, isso é não ser racista, né? Por exemplo, se você não atravessa a rua quando você vê uma pessoa negra, isso é não ser racista. Se você contrata alguém para sua empresa, isso é não ser racista. Mas, como diz a Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o que é isso? É ser engajado, é participar, é colocar a mão na massa. Por exemplo, se você é dono de uma empresa, quantas pessoas negras tem na sua empresa? E quantas pessoas tem na sua empresa em cargos de chefia, por exemplo? Você tem cotas para trazer pessoas diversas, né? Não, a gente está falando de raça aqui, mas pode ser pessoas de diversos recortes.
de outras orientações sexuais, de outros lugares, né, de outras etnias. Então, ser antirracista não é simplesmente dizer, não, mas eu tenho um amigo negro, não, mas eu tenho um parente negro, não, mas quando eu vejo alguém sendo preconceituoso, eu fico irritado, eu fico chateado, eu faço uma intervenção. Isso é não ser racista. Mas ser antirracista é você ser um ativista, por que não dizer, né? É apoiar políticas de inclusão, é ler sobre o assunto, é ensinar os filhos de vocês a respeitar as diferenças, é ser inclusivo e entender que a beleza, né, da humanidade reside na diversidade. Então, existe essa diferença, né, entre eu não ser racista e eu ser antirracista. Então, será que eu sou não racista ou antirracista? São coisas diferentes. Ser antirracista é assumir um papel de protagonista no combate ao racismo. E as pessoas brancas, em especial, precisam assumir esse protagonismo. Precisam assumir esse lugar de protagonistas na luta antirracista. Precisam ser aliados da sociedade para que a gente consiga cada vez mais diminuir o preconceito, né? Aqui a Rose, ela falou, concordo com ela, pratico e ensino ao meu filho. Que legal! Isso é muito importante, principalmente a gente vai falar agora do papel dos pais, né, e da escola nesse processo de uma construção de uma sociedade antirracista. E aí a gente falar de sociedade, não estou falando de sociedade global, 6, 8 bilhões de pessoas. A gente está falando da nossa sociedade. A sua família é a sua sociedade, a escola é a nossa sociedade, a nossa comunidade é a nossa sociedade. Então, a gente não está falando de ações estratosféricas, podem ser ações pequenas, individuais, ações que a gente faça na família, que a gente faça na escola, que a gente ensine ao nosso filho. Tudo isso é fundamental na construção de uma sociedade antirracista. E aí tem uma frase que eu digo sempre, que é o seguinte: a diversidade ela não é sobre respeito, porque isso é básico. Diversidade é sobre a nossa capacidade de conviver com as diferenças sem que isso seja uma questão. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas eu respeito, não, mas eu não tenho nada contra. Mas respeitar é o básico de qualquer convivência social. O que a gente precisa realmente é aprender a lidar com as diferenças sem que isso seja um problema. É conviver com pessoas diferentes da gente e isso ser ok, ser tudo bem. E eu não fazer esse apartheid, né? Não fazer essa separação porque a pessoa é diferente de mim. Então, é importante a gente refletir, né? Não só respeitar as diferenças. Não, isso é básico. Eu preciso ter a capacidade de conviver com as diferenças. E isso não precisa ser uma questão. E aí, enquanto escola, né? Enquanto Santo Anjo, que a gente ganha? Qual que é a beleza do Santo Anjo continuar sendo uma escola que valoriza e respeita o indivíduo, né? Em todas as suas complexidades, mas, acima de tudo, em todo o seu ser único, né? Porque não importa a sua raça, cada aluno, ele é único. Cada aluno, ele tem as suas experiências, ele tem as suas vivências, ele tem as suas expectativas, ele tem os seus sonhos. E o Santo Anjo, enquanto colégio, respeita isso. Isso é respeitar a diversidade. Né? Isso é respeitar a equidade, respeitar a inclusão. Então, o que o colégio ele ganha quando ele respeita a diversidade? Ganha uma vivência multicultural. E por que isso é importante? Tem umas pesquisas recentes do Instituto McKinsey, da Universidade de Harvard, que mostra que 70% das empresas elas produzem mais quando elas têm um ambiente diverso. Que a sociedade ela prospera quando ela tem um ambiente multicultural. Por quê? Porque a diferença, a vivência multicultural, ela estimula a criatividade. Imagine se todo mundo pensar igual. Imagine aí, se as pessoas pensarem iguais a nós. Vai chegar um momento que não vai ter mais nada para a gente acessar. E a beleza da diversidade é justamente isso. Você vai ter pessoas com vivências, com experiências, com conhecimentos diferentes, e isso vai fomentar a criatividade e a inovação. Né? Então, além disso, quando a gente tem uma escola diversa, a gente tem um desenvolvimento empático, né? A gente vai ter alunos, inclusive eu vivi isso na prática, eu até comentei isso com a Ciona, que eu fiquei muito emocionada que ao final de cada palestra que eu fazia, os alunos vinham me abraçar. Tinha uma dinâmica que a gente fazia, a Dora que está aqui em sala, não me deixa mentir, a gente fazia uma dinâmica ao final e era muito incrível que vários alunos vinham me abraçar.
subiam, eu recebi bilhete, um desenho, uma aluna me desenhou, vários alunos vieram me abraçar. Então, é sobre isso, né? Então, assim, olha o desenvolvimento da empatia quando a gente fala sobre diversidade. Porque falar de diversidade é falar de amor também. É falar de amor ao próximo, é falar de compaixão, é falar de respeito, é falar de solidariedade, é falar de empatia. E tudo isso a gente vive quando a gente fala de diversidade. E, claro, a criatividade e a inovação. Então, não há outro caminho, né? Quando a gente tem uma escola, mas quando a gente tem uma sociedade mais diversa, né? Naturalmente, a inovação e a criatividade ela vai aparecer. E isso é fundamental. Só que, assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer enquanto escola, enquanto famílias, enquanto pessoas, para combater o racismo. Existem várias ações que a gente pode fazer, mas aqui eu trouxe 4 ações que são ações muito importantes que servem para todos nós. Não? Enquanto escola, enquanto família, enquanto pessoas, a gente precisa praticar a empatia, a escuta ativa. Ouça a história da pessoa. Então, por exemplo, eu, enquanto uma criança que passei pelo racismo, fui atravessada pelo racismo aos 7 anos de idade, eu não entendia aquilo. Eu levei anos da minha vida, foram anos gastos de terapia para entender o que aquilo significava e para entender por que eu passei por aquilo tão nova, uma criança. Aquilo me atravessou, né? E marcou a minha vida. Mas eu não tinha com quem conversar sobre isso, além da minha mãe e do meu pai. Mas se eu tivesse, por exemplo, na minha época, uma escola com projetos antirracistas como o Santo Anjo está promovendo, talvez eu não levasse tanto tempo para processar, para superar e para entender isso. Talvez se eu tivesse professores, se eu tivesse amigos, se eu tivesse uma família até estruturada para que conseguisse conversar comigo sobre essa pauta, talvez eu não tivesse levado tanto tempo. Então, eu falo muito sobre isso, né? A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Na escola, com os nossos alunos, os alunos entre eles, os pais com os filhos, porque as palavras, elas têm um poder muito forte, né? Então, assim, muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente tivesse um pouco mais de cuidado com o que a gente fala. Então, a prática da empatia é uma dica super importante para a gente combater o racismo. E aí, claro, promover a inclusão e incentivar os nossos filhos, incentivar os alunos a fazer o mesmo. Eu falei até isso para os alunos nas palestras. Se você percebe que na sala tem um colega que é mais introspectivo, que interage pouco, que não participa muito das atividades, chama ele. Às vezes ele só precisa de um convite, ele só precisa se sentir acolhido, ele só precisa que você o receba como ele é. Também refletir sobre os comportamentos é muito importante. A partir de hoje é importante pensar: será que eu tenho alguma atitude racista? Será que em algum momento eu tenho algum comportamento preconceituoso? Porque pode ser que nós tenhamos. E é importante refletir sobre isso. E essa reflexão é o primeiro passo para que a gente possa avançar para comportamentos antirracistas. E, claro, ser um aliado. Então, por exemplo, pautas como essa, né, que o Santo Anjo convidou os colaboradores, a família, os pais, para a gente falar sobre atitudes antirracistas, isso é ser um aliado, é apoiar as ações que o colégio faz. E ao longo do ano, a gente vai ter outros momentos como esse para falar de outras pautas, não necessariamente sobre o racismo, mas de várias outras coisas que sejam interessantes para toda a comunidade. Então, apoiar essas iniciativas, elas são fundamentais. E os pais, né? Qual que é o papel da família na formação de valores antirracistas? Primeiro é a educação e a consciência. Lembra que eu falei lá da colega de 10 anos que teve uma atitude racista comigo? Certamente ela aprendeu em casa. Dificilmente uma criança de 10 anos, ela sozinha, sem referências, e olha que eu estou falando de 32 anos atrás, que nem existia internet. Porque hoje a gente tem um agravante, que é a grande maioria dos adolescentes e até algumas crianças já tem acesso à internet, já tem celular próprio, já tem um iPad, um tablet, um computador em casa. Então, eles conseguem ter um acesso à internet do ponto de vista positivo e do ponto de vista não positivo, para ter acesso a comportamentos que podem ser nocivos socialmente falando. Então, é importante que os pais, eles deem uma educação e a consciência. Então, os pais, eles são responsáveis nesse sentido de educar os filhos
sobre o racismo e suas consequências. Então, é importante, alguém falou aqui no chat que pratica isso com os filhos. Então, é importante conversar com os filhos, falar que existe sim, que é importante que ele acolha as diferenças, que ele respeite as diferenças, que ninguém precisa ser superior a ninguém pela questão da raça, nem por nenhuma outra questão. Então, a educação e a consciência é um papel da família, no sentido de formar valores antirracistas, né? O exemplo pessoal, né? É aquela coisa, né? A gente aprende muito mais pelo exemplo, né? Então, assim, dizem que o exemplo arrasta, né? Então, quando nós, de maneira geral, na primeira infância, os nossos pais são os nossos heróis, né? São aquelas pessoas que a gente se inspira, a gente quer ser igual, a gente quer se vestir igual, a gente fala parecido. Então, se as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles enxergam em nós referências na prática antirracistas, se nós damos o exemplo pessoal, certamente ele vai reproduzir. Certamente ele vai se sentir inspirado a fazer o mesmo. Então, é papel da família também dar esse exemplo pessoal. Também é importante ter um diálogo aberto. Então, assim, conversar com os filhos sobre isso, ter um diálogo aberto, né? Se tiver algum tipo de comportamento preconceituoso, conversar sobre isso, né? Não é necessariamente dar um esporro, mas trazer a consciência, é conversar. E aí, se tiver dificuldade em fazer isso, procure, aqui no final da minha apresentação, eu trouxe algumas leituras como indicação, para que a gente possa aprender mais. Então, assim, não existe uma outra forma. Falar de diversidade, falar de racismo, são temas que não se esgotam. A gente pode falar sobre isso durante muitas horas e ainda assim a gente vai ter pauta para discutir, porque é um assunto que não se esgota. Então, por isso que é importante que, se eu tenho dificuldade, por exemplo, em entender e aprender, eu preciso aprender um pouco mais, busca isso, né? Aprenda, leia um pouco mais sobre isso. E aí, inclusive, esse é o papel também na parte da desconstrução dos preconceitos. Então, é importante que toda a família ela trabalhe ativamente para desconstruir, né, preconceitos e estereótipos, né? Então, assim, é aquilo que a gente chama de vieses inconscientes, né? Que são dos estereótipos que a gente cria na nossa cabeça, baseado simplesmente nas nossas referências, naquilo que a gente ouvia falar, daquilo que sempre foi desse jeito. Então, é importante que a gente comece a discutir sobre isso. E aí, tem uma frase da Verna Myers, que é a vice-presidente de inclusão da Netflix. Ela falou uma frase que é uma frase bem interessante. Ela disse assim: diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa ser antirracista, que a gente precisa respeitar a diversidade na prática, não apenas no discurso. Isso significa dizer que a gente precisa praticar a inclusão, e não apenas dizer eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, mas é colocar a mão na massa, é aprender mais a respeito disso, é ser um aliado nesse processo, né? É compreender que nós, enquanto sociedade, temos esse papel fundamental na construção de uma sociedade mais equitativa, mais diversa. E para isso, eu trouxe aqui algumas dicas de leitura. Tem um livro muito lindo que é Os Meninos São a Cura do Machismo. É um livro um livro com uma leitura bem simples, infantil, né? E que serve para a gente começar a desconstruir essa sociedade machista e patriarcal que a gente tem. Porque, afinal de contas, todo homem, todo menino, ele, em sua grande maioria, ele é criado por uma mulher. Então, é nosso papel criar meninos antimachistas, antirracistas. Então, esse livro, ele é lindo e eu super indico. Tem um livro também que é um clássico da Djamila Ribeiro, que é Pequeno Manual Antirracista. É um livro super clássico. Eu tenho até ele aqui para mostrar para vocês. Ele é um livro bem curtinho, mas bem, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu li esse livro em 2 dias. Então, assim, é um livro muito curto e muito fácil de ler e que tem muitas dicas importantes e poderosas. Um outro livro é de uma escritora soteropolitana, ela é daqui de Salvador, inclusive eu conheço ela, é uma ativista incrível, que é a Bárbara Carini, Querido Estudante Negro. Né? Então, assim, é um livro também super interessante, né? E que super vale a pena esse investimento. O Pequeno Príncipe Preto também é um livro que eu super indico, é um livro lindo. Aqui ele é mais para crianças menores,
né, 4, 5 anos, ele é um livro extremamente lúdico, e eu super indico. E o clássico, claro, esse eu digo que é o livro de cabeceira de qualquer pessoa no mundo, deveria ler esse livro, do professor Dr. Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Então, é um livro que eu super indico para que a gente comece a discutir o nosso papel na desconstrução dessa sociedade racista. E aí, com isso, eu me coloco à disposição, esses são os meus contatos, o meu telefone celular, que é o WhatsApp também, o meu e-mail e o meu Instagram. Então, fiquem à vontade agora para fazer perguntas, eu estou à disposição de vocês. Como você disse, Flávia, esse é um conteúdo inesgotável e alguns pais, mães de família tiveram também pais machistas, racistas, e isso numa educação tão tradicional, vamos dizer assim, é difícil muitas vezes se libertar de alguns conceitos que na infância foram impostos pelas famílias e inconscientemente eles acabam transmitindo para os filhos. E qual a tua dica para esses pais e mães que querem realmente educar os filhos com a educação antirracista, porém tem essa dificuldade, né? Quando vão à casa dos avós, existem comentários que são racistas e muitas vezes eles não sabem lidar com tudo isso. Excelente a sua pergunta, Siona. E não é fácil. A gente viu ali na apresentação, na cronologia, na linha do tempo, que o racismo não é algo novo. Talvez a gente venha discutindo de uma forma mais intensa nos últimos anos, mas a gente está falando de séculos de escravização, de séculos de diminuição, enfim. Então, o primeiro passo para a gente avançar enquanto pessoas antirracistas é o letramento. E o que é o letramento? É eu aprender a desconstruir. O Nelson Mandela ele tem uma frase linda que é o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa. Para odiar, a pessoa aprende. E se ela aprende a odiar, ela pode aprender a amar também. Então, a gente não nasce preconceituoso, a gente aprende os preconceitos. Aí você falou muito bem, questão familiar, né? Muitas vezes a reprodução de comportamentos, por vezes, repetidos. Isso é aprendido, mas a gente pode desaprender para reaprender. E esse reaprender, ele é através do letramento. E o que é esse letramento? É eu me deparar com frases racistas e começar a modificar as expressões, coisas do tipo, isso é coisa de preto, isso podia ser coisa de mulher, ou coisa do tipo, a coisa tá preta, ou seu cabelo é ruim, né? Coisas que muitas vezes as pessoas reproduzem sem ter até a consciência. Você falou, você foi muito feliz. Nem todo racista é conscientemente racista. Às vezes ele está reproduzindo comportamentos racistas sem tomar consciência disso. E a tomada de consciência, ela acontece através do conhecimento, da informação, do letramento. Então, o primeiro passo para todos nós, pais, professores, alunos, profissionais, para a gente se tornar antirracistas é o letramento. A gente precisa aprender sobre isso. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu coloquei aqui, inclusive, está aparecendo para vocês aí, na minha apresentação, o meu contato, meu e-mail e o meu Instagram. Fiquem à vontade em entrar em contato comigo. Flávia, eu queria entender um pouco mais, aconteceu isso aqui na escola com meu filho, tal. Eu estou super à disposição de vocês, né, para a gente ter esse tipo de conversa, né? Porque eu acho que é super importante avançar. O Eduardo, ele falou, A Pele que Tenho, da Bell Hooks, livro lindo para os pequenos. A Bell Hooks, eu sou fã da Bell Hooks, a Bell Hooks é minha escritora preferida, então é uma super indicação. Obrigada por compartilhar, Eduardo. Maravilha. Vocês não estão vendo a apresentação mais, gente? Não está aparecendo para vocês, não? Flávia, a tela está com o seu contato. Isso, agora. Deixa eu compartilhar. Agora aqui, saiu. Deixa eu botar de novo para ver se aparece.
Isso, voltou para a tela do teu contato. Maravilha. Então, esses são os meus contatos. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer perguntas, seja agora ou em uma outra oportunidade, eu me coloco à disposição de vocês. E agradeço mais uma vez por esse espaço, Siona. Eu adoro falar sobre isso. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade de contribuir, de aprender também com vocês, eu fico muito honrada. E Flávia, eu realmente agradeço muito. Eu repito a tua frase: respeito é o básico, é o essencial. O importante é a capacidade de conviver com as diferenças e ver beleza nessas diferenças, porque assim nós vamos estar construindo uma sociedade mais justa. Essa é uma frase que você usou na entrevista aqui no Colégio Santo Anjo, e eu me despeço de todos os nossos convidados com essa frase tão importante. Muito obrigada, é realmente um orgulho, uma honra ter você como parceira do Colégio Santo Anjo. Espero ter mais oportunidades, tanto de fazermos webinars com as famílias, como palestras com os alunos, porque esse tema merece toda a atenção do Colégio Santo Anjo. Muito obrigada, Flávia. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Uma excelente noite para vocês. Bom descanso. Obrigada, Flávia. Para você também. Tchau, tchau. O seu calendário.